Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso programa chamado Carl Rogers, da versão brasileira Ligue pro Rogers. E essa nossa conversa particular com o nosso amigo, que já não está mais entre nós, o Carl Rogers, que é precursor da teoria humanista, o terceiro pilar da psicologia. E aqui quem fala é Eduarda. Mariana. E Joana. E aí, gurias, vamos lá então. E vocês? Estão com a terapia em dia? Estão com muita coisa para contar pro Rogers ou não? Olha, a terapia não tá tão em dia assim, mas tem algumas coisas para contar. Eu tô no processo de tentar a terapia, mas vamos ver se vai funcionar agora, né? Então, na nossa conversa particular com o Rogers, a gente vai contar histórias nossas e de alguns dos nossos muitos ouvintes, como se a gente estivesse conversando com o próprio Rogers. E tudo isso à luz da teoria fenomenológica existencial. E a gente vai introduzir com a história de um dos nossos ouvintes, que vai permanecer anônimo aqui. Então, o nosso ouvinte nos mandou que assim, que a minha família faz cocô muito grande. Talvez seja genético, talvez seja da nossa dieta, mas todo mundo solta pedaços enormes de merda. E se alguém faz um cocôzão, você sabe que às vezes ele não desce pela descarga. Ele fica no fundo da privada e o vórtice da água que escoa só faz ele girar e girar enquanto ele fica rindo da tua cara. E quando eu era mais novo, isso ocorria com certa frequência. Então minha família tinha uma faca de cocô. E era uma faca de cozinha velha, enferrujada, que ficava pendurada em um prego na área de serviços da casa, para ser usada somente com esse fim. E era normal andar pelo corredor e alguém gritar: Ei, pode me alcançar a faca de cocô? E eu achava que isso era um item comum. Você tem um desentupidor, uma escova para o vaso sanitário e a faca de cocô, claro. E avança, então, até os meus 22 anos. Eu estou na casa de um amigo, e meu amigo era um traficante local. Não sei se a gente pode falar isso, né, no trabalho, mas tá. E sempre recebia convidados, porque você não pode comprar maconha sem sentar e experimentar por 1 hora. Então eu pedi licença, fui ao banheiro e fiz um cocô enorme. Eu olhei para baixo e vi que ele estava todo atravessado, então eu abri a porta e chamei o meu amigo. Ele chega e eu peço a faca de cocô dele. A minha o quê? Ele fala. Sua faca de cocô, eu digo. Eu preciso dela, por favor. Então ele responde: Que merda que é uma faca de cocô? E obviamente ele tem uma, mas ele a chama por outro nome mais delicado. Um cutelo fecal, será? Um divisor de bosta? Um punhal de fezes? Eu explico para ele o que eu quero e por que eu quero. Então ele começa a rir. Que nojo, cara. Que nojo de história. Meu Deus. Ele começa a rir, então várias pessoas começam a rir. E acontece que a música tinha parado e todo mundo ouviu meu pedido pela porta. Acontece também que ninguém tinha faca de cocô, era só a minha família com seus intestinos fodidos. Eu contei isso para minha esposa na noite passada e ela se divertiu muito e ficou horrorizada no mesmo nível. E acontece que ela não sabia o que era uma faca de cocô e estava usando a velha faca enferrujada pendurada no armário de utensílios Mentira. domésticos. Não. Não. Mas ela não usava na cozinha, ele fala. Ela só usava para abrir caixas de correio. Pelo Cara, amor. que nojo essa história. Já vinha tudo sujo. Cara, que nojo. Mas o que vocês acham, gurias, que o Rogers ele falaria da história do nosso ouvinte? Olha, ele ia ter que ele ia ter que trabalhar bastante a redução fenomenológica, né? Ele, assim como a gente deveria também, porque Então, tu não acha que é uma obsessão na fase anal? olha, eu acho que não. Acho que não. A gente escolheu essa história, né? Porque lembrou muito dessa lógica dos sentidos diferentes para uma mesma palavra, ou para uma mesma experiência, que é fazer cocô, né? Todo mundo faz cocô, mas só na casa dele que tinha uma faca de cocô. Sim, e é muito curioso, porque, tipo, se tu
olhar a história dele no início ali e pensar que toda a família usava essa faca, então eles tinham, tipo, experiências, entre aspas, parecidas, porque, tipo, todos precisavam usar essa faca, então, né, porque nem todo mundo faz igual. Sim. E eu acho fenomenal que ele achava que todo mundo tinha a mesma coisa, né? E a gente faz isso com as experiências, assim, de tipo, quando a gente dá um conselho, a gente acha que vai ser útil para o outro, porque a gente parte do pressuposto que a experiência do outro é parecida com a nossa, né? Sim, a gente se coloca no centro ali, como se todo mundo tivesse a mesma vivência. Então, me lembrou um trecho e um relato do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Vou ler para vocês e aí depois eu quero saber o que vocês acham. Vou começar. Tá. O relato do paciente pode nos inspirar pudor, nojo, medo, antipatia, raiva e etc. Mas o terapeuta se forma justamente para evitar essas aversões. As aversões são quase sempre efeitos de repressão. Sinto aversão por algo no outro quando esse algo desperta ou lembra uma dimensão de mim que quero reprimir ou esquecer. Muitos anos atrás, em Paris, atendi um paciente que já de início, na entrevista preliminar, anunciou que seu prazer sexual era solitário e secreto. Quando suas fezes eram bem formadas para isso, ele as chupava como Ai, se que fosse história é essa, Mar? como se fosse um membro masculino, até elas derreterem na sua boca. Ao escutar esse relato, o risco é de deixar o desgosto comandar nossa escuta e assim colocar essa estranha prática sexual ao centro de qualquer psicoterapia possível. E essa é o trecho do livro que eu queria contar para vocês. Cara, eu tô O que chocada. vocês têm a dizer? Nossa, esse podcast completamente obcecado pelas fezes. Que isso, gente? Escatológico total. Patológico, não é para esse trabalho. Quando eu li isso, assim, faz uns 2 anos. E eu fiquei tipo, nossa, imagina se alguém me contasse isso, sabe? Em um atendimento. Como será que eu iria reagir, assim? Porque não sei, realmente não sei. Aí, lendo sobre a redução fenomenológica, acredito que ia ser um desafio, assim, eu me manter plena ali, não julgar ou não ter um pouquinho de nojo, né? Uhum. E não transparecer isso. Uhum. Cara, eu acho que a gente brinca de ser mente aberta, que acho que no fundo é muito mais difícil, que a gente tem muito mais tabus, mesmo, sabe, se dizendo desconstruídos e tentando ser desconstruídos, sabe? Eu ouvi essa história e me dá vontade de gritar. Sim, Eu gente, acho que é uma olha, eterna tentativa, assim, né? Porque realmente não tem como ouvir isso e, tipo, assim, fazer uma cara completamente normal na hora. Eu acho que tu tem É, que te forçar, assim, a escutar, a tentar, porque realmente parece bem complicado. sim, a sabe? Eu realmente não sei o que eu faria tentar na hora. a realmente tentar entender, tipo, a experiência dele, né? Tipo, por que que ele faz isso? O que que isso significa para ele? Por E que que sem ele tentar enquadrar, né? Porque eu acho que uma tem... tentativa para a gente explicar alguma coisa que é tão diferente é a gente enquadrar na psicopatologia, enquadrar numa explicação etiológica, psicanalítica lá, e sem Com dar lugar, certeza. né? E sem dar lugar para ele explicar. Sim, e sem, tipo, deixar a pessoa constrangida ou fazer com que essa pessoa já sinta que o relato dela é estranho ou Uhum. não é normal, sei lá. Eu acho que é isso que é legal na fenomenologia, né? Tipo, tu dá esse espaço pra pessoa falar da sua vivência, falar do que ela acha, o que ela sente, né? Porque algumas teorias, elas não fazem isso com as pessoas, elas que ditam, basicamente, né? O que Elas é e o que não é. E na explicam. fenomenologia, não. O paciente, ele tem a voz, né? É, Sim, eu acho que as outras teorias elas se preocupam em explicar o fenômeno pelo paciente, sabe? Então, tipo, a TCC tem a psicoeducação, que é basicamente explicar ali a psicopatologia do paciente, ou a psicanálise, ela dá explicações
mais dinâmicas, né, relacionadas à infância. Mas ainda assim ela está explicando para o paciente, né? Como foi a Sim. experiência dele. E a fenomenologia tenta Mas todas têm ver o uma fórmula, parece, acontecimento. né? Uhum. Sim. E me parece muito que o humanismo e tipo, a fenomenologia buscam muito ver tipo, esse sentido e buscar muita sinceridade, assim, tipo, o que o psicoterapeuta está sentindo ali, e ao mesmo tempo não trazer isso para não constranger, não sobressair sobre o relato do paciente, né? Todo um cuidado. Eu vejo muito um cuidado, né, nessa teoria, nessa abordagem. Uhum. Sim. Mari, tu falou a postura fenomenológica, foi lindo, mas explica pra gente o que é isso, hein? Prova oral. Nossa! Então, eu entendo que a postura fenomenológica é uma postura de questionar, de trazer a consciência, de dar sentido mesmo ao objeto e apresentar o fenômeno e fazer reflexões sobre o fenômeno, toda uma postura de questionamento reflexivo diante do mundo e da experiência do paciente. Perfeito. Será que eu passei? Acho que, não sei, a gente não entregou a prova ainda, mas eu colaria de ti. Eu colaria fácil de ti. Nossa, que ótimo! Espero aí ser uma boa cola, então. Eu acho que sim. E sabe que nessa cadeira, né, a gente tem que fazer as versões de sentido e vai ficar até repetitivo para a Giovana, que eu falei isso na versão de sentido. Mas, para mim, tem uma situação na minha vida, assim, que parece que a fenomenologia é o contrário dessa situação. Que é, tipo assim, a minha avó, que mora aqui comigo, então tem que falar baixo, né? A minha avó, ela tem um costume de dizer que ela tem certeza das coisas. E ela fala isso sobre as coisas mais incertas do mundo, assim. Então, hoje ela estava me contando de um casal que se divorciou e ela faz teorias, né? E no final coloca tenho certeza. Então a teoria dessa vez era que esse casal se separou, ela não estava mais querendo sair com ele, e quando é assim, eu tenho certeza que é porque ela tem outro. Eu fico, cara, como é possível? Ela não conhece presencialmente esse casal, mas ela tem E aí certeza. tu não pergunta os argumentos dela do porquê que ela tem certeza? Não, porque eu fico irritada, sabe? Eu volto pro sermão de vó, a senhora não tem como ter certeza, a senhora não conhece essas pessoas, a senhora tem certeza que ela tá com outro cara, não tem como. Como a E senhora tem certeza? E ela te diz, vozes da minha cabeça. não, ela Basicamente traz isso. uma carta que eu amo, que é a carta do eu tenho muita experiência de vida. Eu espero a terceira idade para fazer isso, entendeu? Mas acho que a gente tem. Ansiosamente. Mas acho que a gente tem uma carta que a gente não precisa esperar a terceira idade, que é a carta do eu sou psicólogo, sabe? É bom. Porque eu tenho a impressão que tem essa posição, né, de saber das coisas, de ter certeza das coisas a partir da teoria. E a impressão que eu tenho é que a fenomenologia, ela é o oposto disso, né? É a postura de não saber, de estar aberto para o que está por vir que eu ainda não conheço. Acho que essa é a leitura que eu tenho, assim. Sim, sim, concordo. E o segundo texto, né, traz muito isso. O segundo texto, que é Depende de qual o. tu leu primeiro. Pois é o algo permanece na tensão máxima. Esse eu li, né, segundo. E é muito isso. Aparece muito essa tensão, assim, na frustração que a psicóloga sente logo ali quando vai acabar, no primeiro momento, o atendimento, e ela, tipo, em um primeiro momento não sabe o que responder para Lucilene. Não sei se vocês sentiram isso também. Sim. Tipo, eu senti a angústia dessa psicóloga em não ter sido aceita ou da paciente não ter aceitado nenhuma das sugestões e tu te sentir uma fraude, assim, sabe? Sentir que tu Sim, não tá exercendo bem o teu papel.
eu acho que essa angústia, ela permanece na relação, né? Na relação entre os dois, assim, entre paciente e terapeuta. Para mim, essa é a tensão, assim. Sim, mas fico pensando se isso sempre acontece, assim, ou se é pontual, se aconteceu nesse exemplo, ou se vai acontecer em todos os atendimentos, todas as Eu acho que relações. é isso que os outros textos, né, chamam de a experiência, né? Que eu acho que a experiência ela é algo que ela não promete vir semanalmente, né? No intervalo aí de 50 minutos, mas ela vem, acho que de vez em quando, tipo, sei lá, orgasmo feminino, sabe? Acho que Sim, não tem promessas assim da experiência. Tem uma parte desse texto, Mari e Ju, que acho que é no final, que fala que a tensão ela só acontece a partir de uma emoção, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa. E eu acho que justamente isso não acontece sempre, acho que não acontece necessariamente em todas as sessões. Acho que a gente precisa encontrar um paciente por 50 minutos algumas vezes, acho que ele precisa estar tá nesse processo de falar de si há um tempo, até, sei lá, alguma coisa ser forte o suficiente para estar gerando essa emoção, essa experiência, assim. E eu não sei se já aconteceu com vocês, tipo, de vocês saírem de um estágio, e eu sei que não é a mesma coisa que uma psicoterapia, nem que uma psicoterapia fenomenológica, mas já aconteceu com vocês de, tipo, saírem de um estágio, de uma experiência, assim, na faculdade, e vocês sentirem, tipo, uma puta alegria, assim, de que algo aconteceu ali. Não sei se já rolou com vocês. Pra mim, acontecia, tipo, toda vez que eu ia no meu estágio de ambulatório de saúde mental, que foi meu primeiro básico, que a gente acompanhava um grupo de mulheres. E, assim, a energia era tão legal, sabe? Daquelas mulheres se dando conselhos, se apoiando, conversando entre si, sabe? Era uma energia tão boa que toda vez que eu saía de lá, eu saía feliz, assim, sabe? Pensando que, poxa, eu tinha escolhido o caminho certo, sabe? Que aquilo ia dar certo pra mim. Ah, amiga, que bonito. Eu fiz o estágio, acho que já era de escolar, lá no Braille, né? Dos ceguinhos. E eu lembro que eu sentia pena todo o tempo, assim, todo o tempo. Sentia muita dor de ver, tipo, ai, essas crianças como sofrem, coitadinhas. Aí um dia eu assisti uma aula de tipo, musicoterapia deles, assim, e eles eram muito, são, né? Eles ainda são, muito fãs de Atitude estão vivos. 67. Oi? Estão vivos eles, São ainda vivos, são ali. vivíssimos. E são muito fãs de Atitude 67, a galera curte um pagode de tal maneira. Eles começaram a aula e eles, tipo, crianças que eram cegas e tinham autismo, que eram cegas e tinham mil paralisias, elas começaram a tocar 40 instrumentos, crianças tocando 2 instrumentos ao mesmo tempo e cantando, Nossa, assim, de uma forma, cara, foi muito emocionante, foi muito emocionante. E eles tinham um repertório de Atitude 67 infindável, assim. Muito específico cerveja de de atitude garrafa. 67. É, cerveja de garrafa eles amavam, eles Eu amavam. adoro essa música. É, e eu saí de lá sentindo que eu não tinha motivo para ter pena deles, assim, que eles fizeram um show de tal modo, eles tinham uma potência na vida deles, assim, que tornou muito pequeno o meu olhar de pena, sabe? Fez eu me sentir muito pequena de entender a deficiência dessa forma. E eu lembro que eu saí muito emocionada de lá, assim, que foi muito legal. Pô, Nossa, que É, legal. estágios, né? Histórias de estágio. História de estágio. E eu acho que esse rolê da tensão, né, que o texto fala, ele é algo que se estabelece na relação, sabe? Tipo, que tu precisa de um outro. Porque, me corrijam, professora, me corrige. Porque parece que a experiência, ela acontece na maioria das vezes com os outros, né? Mas que a gente pode ter uma experiência sozinho, mas que essa tensão, ela parece que se dá na relação, né? E aqui que a gente tá falando, sobretudo, na relação terapêutica, é isso? Sim. Então, eu lembro de uma história, assim, mas não sei se tem muito a ver com essa tensão, assim, porque não é em uma relação direta, digamos. Foi em uma situação que aconteceu quando eu era criança. Mas não sei se vocês querem saber. Eu quero.
Pelo amor de Deus. Então, desde pequena, quando eu morava com meus pais, tipo, eu não tinha costume de levar colegas em casa, tipo, amiguinhos em casa. E meu pai também e minha mãe não gostavam muito. Então, e até hoje, tipo, vocês não vêm muito aqui em casa, porque ficou meio assim da infância. Mas uma vez, uma colega minha, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, não era tão criança, mas era mais tímida, era mais quieta, assim, não sabia muito das coisas ainda. E essa minha colega foi na minha casa e, tipo, ela era muito ligada e muito além da idade dela, assim. E aí tá, eu deixei ela na sala onde ficava o computador e fui pegar um lanche. E aí, quando eu voltei, ela tava, tipo, em um site pornô. Cara, eu sabia, eu pude crer nessa história. Esse olhar muito fenomenológico da E minha é por isso que tu não leva a coleguinha pra casa, entendeu? Não, então. Aí eu simplesmente não sabia, porque eu nunca tinha visto, entendeu? Eu nunca tinha entrado, nem sabia, tipo, o nome que colocava. Que joguinho legal esse, amiga? Me mostra. E aí ela super assistindo e ela tinha entrado em, tipo, muitos sites. E aí eu fiquei, tipo, desesperada, sabe? Falei pra ela tirar aquilo e imagina. Ai, tadinho. E aí tá, e ela queria ver, porque queria ver, e eu fiquei, tipo, não, vê na tua casa, né? Que eu não quero ver isso. E aí, tipo, beleza. Aí ela tirou, foi embora e tudo mais. E eu, inocente, não apaguei o histórico do computador. E aí eu tava lá vendo Rebelde no quarto dos meus pais. Meu e aí, Deus. de repente, eu vejo, ouço né? Meu pai e minha mãe conversando na cozinha, tipo, e agora, o que a gente faz? Aí eles perguntaram pra minha irmã, né, que é mais velha, se ela tinha acessado, e aí, tipo, minha irmã não, né? Óbvio que não. Constrangedor, cara. Sim, e aí, tipo, nossa, a gente vai ter que falar com a Mariana, porque ela não tem idade pra isso ainda. E como assim? E aí eu, tipo, meu Deus, eu não apaguei histórico. E agora? E aí vem o meu pai e pergunta: olha só, a gente vai ter que conversar contigo. Tu viu filmes adultos hoje? E aí eu falei: Meu Deus. eu nem sei o que é isso. E aí ele falou: não, mas é porque tinha um site chamado Cadelos no Cio. E eu não acessei isso, a tua mãe também não, tua irmã. Só pode ter sido tudo, pode ser sincera. Tu ainda não tem idade pra isso, mas a gente Amiga, pode joga ter pro teu pai. Diz que foi teu pai. Com certeza. Nossa. Não, mas eu nem sabia, entendeu? Foi ele que viu. E aí ele, não, a gente pode ter essa conversa, eu e a tua mãe, né? Mas tu não tem idade ainda. E aí eu fiquei, tá, mas eu não fui eu, entendeu? E eu neguei até a morte aquilo. E tu não Morte falou não, que né? foi Porque eu tô guria? aqui contando. Óbvio que não. Porque eu queria que Não minhas amigas foi. fossem na minha casa, né? Ah, sim. Sim, e aí, tipo, isso assim, só que na época eu não sabia nem o que era Sil, entendeu? Então, Cadelos no Sil, eu fiquei tipo, gente, que nome é esse? E foi isso, assim. E aí ficou uma tensão entre eles, de, tipo, ter que me explicar o que era. Uma tensão quando eu ouvi eles falando sobre, eu sabia que a culpa era minha, e eu não podia admitir, porque eu nem queria ver aquilo, nem foi eu. E, tipo, eu não ia poder levar ninguém mais em casa. E aí foi isso, assim. Acho que eles nem lembram da história, mas pensando, assim, pra trazer Poxa, eu aqui, lembraria. eu lembrei. Lembram. Cara, eu tô em choque. Acabou o podcast. Boa noite. Acabou. Esse é o significado de tensão pra ti, então, Mari. É isso? É, Esse sim. é o significado. E teu, Ju? Ah, então. A minha historinha era uma vez. Não, mentira. Eu estudava numa escolinha, tá? Jardim do Sol. Do jardim até, tipo, a primeira série. Aí tá, eu saí dessa escola e fui pra outra. Fiz novos amiguinhos, etc, etc. E aí, menina, num belo dia, no meio do ano, me chega uma menina da minha outra escola que eu não ia muito com a cara. Você sabe como é que eu sou, né? Com 5 anos eu já não ia com a cara da menina, coitada. Nunca tinha Uma feito nada mini pra mim. Joana. Exatamente. Mas tá, continuando. Aí a menina, ela queria ficar amiga dos meus amiguinhos. E eu falei, tá, né? O que eu vou fazer? Tipo, só porque eu conhecia ela e tal, tá, fica aí. Aí tá, isso ela foi se aproximando, assim. E Fica aí, aí. cara,
Eu lembro da cena até hoje. A gente tava na frente da sala, tá? Tinha um corrimão, ela tava empoleirada no corrimão, assim. Aí tinha um amiguinho meu e eu. E eu não sei o que a gente tava conversando, eu não sei o que crianças de 7 anos conversam. Ela parou, pegou, olhou pra mim assim e falou: Ai, Joana, por que tu só veste esse tipo de roupa? Tu tem vergonha do teu corpo? Gente, 7 anos. 7 E anos. E que eu fiquei tipo de assim, roupa tu vestia? amiga, eu não sei. Eu lembro até hoje da roupa dela. Ela tava com um shortinho jeans, assim, uma camisetinha bem curtinha, azul menta, com um abecedário, assim, rosa, com uns glitter. Marcante. Eu usava umas roupas, não sei, normal, sabe? O que era confortável pra eu brincar. Só que ela, pelo jeito, não, né? Mas, cara, com 7 anos, assim, eu nem sabia que eu tinha um corpo, entende? Tipo assim, Sim. não tinha do que se envergonhar, não tinha um motivo. E eu não entendi aquilo por muito tempo. Mas, cara, eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, sabe? Porque eu não tinha entendido, eu não tinha processado aquilo. Até que, né, agora, tipo, na hora eu senti raiva, porque, poxa, ela ainda falou uma coisa meu amiguinho, sabe? Pelo menos me chama no canto e, né, se for pra acabar comigo. Sim, te Mas expôs hoje eu assim. sinto, mas hoje eu sinto um pouco de pena, porque eu fico pensando, tipo, de contexto que ela vivia, né? Pra ter esse tipo de pensamento, sei lá, com 7 anos de idade. Aí tu lembra disso, Ju? Permaneceu na tensão. Sim, cara, eu lembro muito disso. Eu fico pensando, tipo, sabe o que aconteceu? Cara, eu lembro de, tipo assim, quando tá na pré-adolescência, que teu corpo realmente começa a mudar e tu começa a entender que ele vai mudar e que tu tem um corpo, e, né, que começa todo esse processo de hormonal e tal, eu lembro que eu pensava nisso e comecei a usar um casaco preto grande, assim, sabe? Que me cobria, pra me sentir segura, sabe? Pra não sentir vergonha. Amiga, que Sim, loucura, né? Eu fico pensando como complexo. marca, né? E como que parece que o oposto da experiência é a indiferença, sabe? Parece que essas coisas que são atravessadas de um monte de emoções são essas as experiências, né? Eu fico pensando que agora tu fala, Ju, que tu gosta de trabalhar com mulheres e tu é super ligada no feminismo, e eu penso como que isso não é à toa, sabe? É verdade. Sim. Boa conexão. Tá. Eu também pensei numa história com esse rolê aí de algo que permanece na tensão, né? Nessa relação. E eu pensei sobre a relação terapêutica. E eu vou numa terapeuta, ela trabalha com psicanálise, mas não vou me aprofundar nisso. E ela me contou há bem pouquinho tempo atrás que ela estava grávida. E quando ela me contou, foi muito ruim, assim, muito estranho. Tipo, eu não gostei. Eu fiquei sentindo que ela ia me abandonar, que ela ia me trocar, porque ela ia ter um bebê, sabe? Que ela vai entrar de licença maternidade e vai ficar estranho. Quase como se eu perdesse a relação de exclusividade. E aí, ela me contou isso e eu fiquei me sentindo tri estranha, assim. E comecei a lembrar muito do tipo das minhas experiências infantis, né? E eu sou filha única e os meus avós, eles não têm outros netos além de mim. E a minha tia, ela não tem Nenhum. nenhum, cara, não tem primo nenhum Nossa. biológico. Meu Deus, amiga, tu é filha única, filha única, filha única. Cara, Prima única também. é muito horrível, muito Que horrível. isso? É ruim pra caramba. Gente, Terapia em nunca grupo. tinha visto isso, amigo. E daí, até me perdi aqui. E daí eu comecei a lembrar, tipo, das minhas experiências de infância, assim, a minha tia, ela também nunca teve filhos biológicos, mas a minha tia adotou, tipo, meninas mais velhas, assim, mas eu sempre tive essa relação, assim, de, tipo, de filho único, de todo carinho, toda atenção tá em mim quando criança, assim. E a minha tia, que teve essas filhas adotadas, uma delas teve um bebê, aí o bebê virou a criança da família, deixou de ser eu, já tinha, sei lá, 18 anos, sabe? E veio esse bebê. E, cara, até hoje, amanhã é o aniversário do bebê. E, cara, eu morro de ciúme do bebê até hoje, sabe? Eu tenho 26 Amiga, anos. E eu Amiga. detesto a atenção que dá pro bebê, detesto, assim. muito Achei Mas legal. o regressiva. bebê tu não detesta. Detesto.
Acho que tem graça, sabe? Acho que ele não é tão engraçado, que ele Gente, não é tão esperto. Ué, que amiga, eu não tu, que sei tu se é você um, que Acho tu é chato. um bebê muito melhor. Não lembro do Eu Bebê, mas, cara, Óbvio, rola né? uma tensão ali. Mas nem era sobre isso que eu ia falar. Daí, quando a minha terapeuta me contou que ela estava grávida, eu senti a mesma reação com o bebê dela que eu sinto com o bebê da minha família, assim. E daí eu percebi, gente, que isso? Eu não sou mais um bebê, eu, hein? E daí ela me contou que depois, umas semanas depois, que ela tinha tido um aborto espontâneo. que E daí, horror. que Nossa, horror. Dá muito triste. E daí eu me senti muito culpada, assim. Tipo, muito, Sim. muito mal. E daí eu percebo que eu tenho várias questões, assim, em relação a tanto, tipo, eu criança, quanto eu me imaginando como mãe e tal. E eu me coloco super me projeto, a gente não pode falar esses termos nessa cadeira, né? Mas eu super me projeto nessa minha terapeuta, e eu sei que quando ela me contou que ela estava grávida, eu senti que na relação deu uma super, eu não sei, uma super tensão, assim, sabe? Foi estranho. Rolou um estranhamento, assim. Eu não sei se foi só eu que senti essa tensão, assim, mas eu acho que por causa dessas experiências que eu tenho em relação, ou que eu senti em relação ao bebê dela, eu senti uma super tensão, assim. Acredito que por causa das suas experiências deva ter sido mais forte, né? Esse É medo, sim. assim. muito estranho, porque eu detesto isso. E o meu namorado, ele, tipo, ele tem um irmão, mas ele cresceu como filho único porque o irmão dele é muito mais velho. E a gente fala, olha só, coisas super estranhas, de novo, o Édipo aqui. Nem é o Édipo, não, mas sei lá, algo estranho. A gente fala muito um pro outro que tu é um irmão pra mim, porque a gente não teve irmãos assim. Então eu sinto muita falta de ter irmão, assim. Gente, Terapia. não é o Édipo, mas é assim, o irmão do Édipo, né? Não, não é esse. Eu acho que a gente vai tirar um 7 nessa Pois é. avaliação. A Giovana vai dizer, olha, não é psicanálise aqui, pessoal. Eu vou cortar, Esquece porque Freud, gente. eu vou cortar, porque não tem nada a ver com Freud. Mas, Mas cara, enfim, diz muito sobre a experiência de vocês mesmo, né? Porque eu não entenderia, assim, como é crescer sem ter uma pessoa do lado pra dividir, pra brigar, pra, sei lá, brigar pelo controle da TV. pois é, eu É uma também coisa que não. marcou bastante a minha infância. Não, mas, cara, eu acho que histórias, né, ou experiências não é sobre ser algo espetacular ou algo muito fora da curva. Tipo, ai, a história de quando eu fiz um mochilão no oeste europeu, sabe? Acho que não, Sim, lutei com tubarões acho que no é sobre mar. a história de infância completamente aleatória que muda a forma como eu me visto, sabe? Sim, sim, E vamos terminar então. vamos. Tava pensando aqui, tanto a história da faca de cocô, né? Que, tipo, só faz sentido para o nosso ouvinte que contou a história por causa da cultura familiar dele. E da mesma forma como, tipo, a visão da Ju sobre como se vestir ou sobre como ser mulher, ela ganha sentido a partir dessa experiência dela na infância, ou da minha com a minha terapeuta e o bebê, como, tipo, a nossa história ela só faz sentido a partir das próprias experiências passadas e não de uma teoria prévia, né? Eu acho que é isso que a gente tá querendo falar aqui, né? É sobre isso, né? É tipo E tá sobre tudo bem. e tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem. Nessa questão de que tu falou agora, me lembrou outra história, tipo, rapidinho. Conta. Que é muito interessante essa coisa do sentido no mesmo contexto, numa mesma situação, sentidos diferentes e modos de agir e lidar diferentes. Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente vivia, tipo, se implicando, assim, e fazendo coisas de criança, tipo, às vezes quando eu assustava ela, ela fingia que ela tinha ficado gaga. E ela começava, Mariana, eu vou contar pro pai que tu me assustou. E aí, tipo, eu ficava com muito medo. E aí, um dia, eu tava no banheiro
E aí ela veio, tipo, me incomodar, assim, e mexer nas coisas que eu tava mexendo. E aí eu simplesmente, pra ela parar de me incomodar, meu pai tirar ela do banheiro, eu cheguei na cozinha e falei, ô pai, a Paula tá tomando perfume. E, tipo assim, meu pai enlouqueceu e foi lá brigar com ela, entendeu? E aí, na hora, eu pensei, meu Deus, que abobado, sabe? Por que ela ia estar tomando perfume? Só que, tipo, vendo agora, assim, como um pai de 2 crianças, eu realmente acreditaria que a pessoa estaria tomando perfume, sabe? Mas sentidos totalmente diferentes, assim, tipo, do que eu fiz naquele dia e pensei, tipo, não tem sentido nenhum, sabe? E agora, pensando como um adulto e se eu fosse lidar com uma criança e falassem isso da minha filha, eu também ia ficar muito preocupada. Enlouquecer um pouquinho, assim. E é essa história curtinha, mas só para dar uma diferenciação nessa questão de sentidos diferentes, de experiências diferentes em uma mesma situação. Uhum. E parece que é inevitável que seja assim, né? Por isso que não tem muito espaço para, sei lá, eu querer dar um conselho para a Joana sobre algo que diz respeito à experiência dela, ou para ti sobre algo que diz respeito à sua experiência, né? Ou fazer uma psicoeducação sobre qualquer uma dessas coisas que a gente trouxe, sabe? Sim. E a gente deu o nome do programa para Carl Rogers, né? E a gente, óbvio, que não consegue prever o que o Rogers falaria, mas eu acho que, para além, né, dessa tentativa de esperar uma resposta do Rogers, eu gosto de pensar que ele ouviria, sabe? Que ele ouviria a experiência toda, que ele ouviria a narrativa toda. Talvez ele nem fosse falar tanta coisa assim, né? Eu acho que sim. E eu voltaria na próxima sessão. Eu também. Tá bom, gurias. Sinto que conheço vocês um pouco mais. Eu não sabia de nenhuma dessas histórias. Eu também não sabia que tu não tinha, que tu era filha única e com primos, né? Sem primos. E eu não Eu sabia sabia Irmã que que tu via única. pornografia com 5 anos. Hã? Eu não sabia que tu via pornografia com 5 anos, Mari. Não, eu não vi. Olha só. Mal entendidos. Então tá, gurias. Vamos fechar? Vamos. Tá. Foi um Vamos. prazer. Foi um prazer. Vamos fazer, tipo, todas falarem juntas. Carl Rogers, pra eu cortar e terminar assim. Tá. Acho brega. Não sei se a minha conexão vai permitir. Vai ficar melhor. Vamos tentar, tipo assim, Carl Rogers. Tá. 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 Vai ter 1, 2, 3 já e a gente fala, tá? 1, 2, 3 já. Carl Carol! Rogers. Puta que pariu.